É isso aí, meus queridos, é isso aí, paz seja convosco. Agora vamos estudar o tema A Arca de Noé. É isso aí, você que chegou agora, paz seja convosco. E vamos estudar, né, irmão Nathaniel? Amém, com certeza, minha saudação, paz seja convosco. Vamos aprender no nome santo de Jesus, a santa palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 14, irmão Nathaniel. Amém, então vamos para essa leitura. Você preste atenção na palavra para você aprender no nome santo de Jesus. Louvado seja nosso Deus. Então vou colocar os versículos na tela para você dessa forma se localizar nos versículos. Então, para ficar mais claro o entendimento, para a honra e glória do nosso Deus. Então, vamos aqui, Gênesis 6, 1 a 14, graças a Deus. Então, vou aumentar aqui a letra, pronto, diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens e ela lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Eita, que maravilha, né, irmão Nathaniel? Foi algo bem seguro, né, que Deus sabia que ia precisar, o peso seria bem grande também, e pela estrutura e o tamanho deveria ser bem feito, porque se não fosse, não ia suportar realmente o peso e também a chuva, as tempestades. Logo 40 dias e 40 noites chovendo, irmão Nathaniel. Não era moleza, né? Não foi moleza. A gente sabe que quando chove, 1 hora de chuva pesada alaga tudo, né, irmão Nathaniel? Às vezes 2 horas de chuva pesada, mais tempo de chuva, mais o negócio pega. É para os lugares que não tem onde escoar água. Então alaga a cidade, cai casa. E quanto mais 40 dias e 40 noites. Era para realmente punir a humanidade pecadoras por causa das suas iniquidades. E hoje também não é diferente. Nós vamos estudar o que representa a arca. Por que a arca, né? A arca de Noé. E o que é a igreja de Deus hoje. Então, irmão Nathaniel, o que diz ali... O que diz mesmo em Mateus 24, nós vamos ler completo, né? Então nós vê como diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho
de Deus, né? Jesus Cristo. Então já foi avisado, Jesus avisou, já há quase 2000 anos, e as pessoas estão realmente preparadas, irmão Nathaniel, ou está como nos dias de Noé? Na época de Jesus, Jesus disse que aquela mesma época dele, aliás, era como os dias de Noé. Então Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, pastor Mineiro, que o pessoal comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Aí Noé entrou na arca e o dilúvio levou a todos morreram. E isso acontece também hoje. As pessoas têm a preocupação somente nessa vida terrena, preocupação só com comer, com beber, em casar, mas esquece do principal, que é a palavra do eterno Deus de Israel, que dá vida para todos. Então, o mundo estava corrompido naquela época. E viu Deus que os seus filhos tinham se desviado, tinha visto que as filhas dos homens eram muito bonitas e tomaram para si. Hoje também não é diferente. Nós vemos que a situação estava corrupta e ali havia muita violência na terra. Hoje não é diferente, hoje está muito mais pior do que aquela época. E vemos que a situação estava feia. E Deus pôs no coração de ter se arrependido de ter feito o homem, o Nathaniel. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas aí ele disse, vou dar cabo de tudo. Ele disse, não dá mais para continuar com esses homens na terra. Me arrependi de ter feito eles. Mas aí Deus olhou direitinho, passou a pesquisar, olhar ali para a terra. Aí encontrou um homem, Nathaniel. Encontrou um homem que estava ali ainda mantendo a integridade para com Deus. E ali ele zelava pelos seus filhos. E o nome dele era Noé. Noé, Deus viu que Noé permaneceu íntegro, e então Deus então vou destruir somente os homens ímpios, para que Noé também não seja destruído, ele e sua família. Eu vou fazer aqui um pacto com ele, vou mandar que ele prepare um local para que ele possa escapar, ele e sua família, e os animais que eu vou precisar para que continue dando a sua semente. Deus ia destruir tudo, irmão Nathaniel, se não tivesse Noé. Não ia escapar animais, não ia escapar ninguém, já que o homem não ia existir mesmo. Então para que Deus também queria os animais, né? Então ia destruir tudo que existisse na face da terra, ia limpar. Mas como Deus é misericordioso e achou Noé mais justo do que todos, preservou Noé e sua família. E também hoje a mesma coisa vai acontecer. Vamos ver, irmão Nathaniel. Segundo ponto. Amém, graças a Deus. Então vamos pegando aqui na palavra do nosso Deus. Você preste bem atenção, graças a Deus, aqui na pergunta. Pronto, vou pegar a pergunta abençoada. É a seguinte: hoje, como está a terra? Está igual ou diferente ao dia de Noé para os crentes? Isso é algum sinal? Pois é, será que está diferente, irmão Nathaniel? Vamos ver o que disse Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 37 a 39. Graças a Deus. Então vamos pegando a palavra do nosso Deus. Aleluia. Então vamos pegando. Pronto, subir aqui. Graças a Deus. Mateus 24, 36 a 39. Se você quiser conferir, graças a Deus. Então vou colocar aqui o versículo na tela, que diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, o aviso já está dado, né? Jesus deixou ali bem claro para aquele povo
Porque se Jesus viesse naquela época mesmo, escaparia quem, irmão Nathaniel? Será que escaparia mais do que no tempo de Noé? Se a destruição da terra viesse naquela época de Jesus, será que escaparia mais gente do que no tempo de Noé? Então a gente tem ali os 11 discípulos já são garantidos. Então, mas eles estavam prontos para o reino de Deus? Ainda não estavam ainda. Jesus disse que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Então ele estava ainda faltando amadurecimento espiritual. Então a gente vê que realmente naquela época a minha situação de poucos estarem preparados. Então a terra estava corrompida, como hoje está. Quando Jesus veio à terra, o povo de Israel, sacerdote, a maioria estava corrompida. Se tivesse pessoas justas, seria muito pouco, porque a opressão era grande. Para Jesus escolher os 12 discípulos, ele passou a noite orando, né? Entre todo aquele povo todo de Israel, ele passou a noite orando para que Deus mostrasse qual seria os seus companheiros de aflição, os que após a morte dele levariam o evangelho. Então Jesus passou a noite orando para que pudesse escolher os 12 discípulos, e ele escolheu um que daria trabalho, né? Daria trabalho, e o nome dele se chama Judas, né? Chamava Judas, e ele deu bastante trabalho. Jesus pelejou com ele durante 3 anos e meio, mas o homem não mudou, né? Continuou com a ganância, continuou ambicioso e acabou perdendo a vida. Então nós vamos ver que hoje, pela Escritura Sagrada, não está diferente. Jesus deixou bem claro que assim como aconteceu nos dias de Noé, um dia anterior do dilúvio, as pessoas não estavam nem aí. Será que foi por falta de aviso, irmão Nathaniel? Porque a Escritura não revela, né, que Noé pregou para aquele povo. Ou revela? Amém. Então, a gente observa ali o contexto na Escritura, em Gênesis capítulo 6. Observamos que Deus, ele observou que a maldade do homem continuava, e dessa forma ele se arrependeu de ter feito o homem, e ele disse que destruiria tudo, já estava decretado. Entretanto, ele viu Noé como homem justo diante daquela nação pervertida. Havia Noé, achou graça diante dos olhos de Deus, e com ele também depois fala para ele construir a arca e levar com ele a sua mulher, os seus filhos, as suas noras. Então, através de Noé, a família dele alcançou a graça, porque eles seguiam a Noé e dessa forma foram com ele. Mas a gente vê que Deus, ele já decretou o juízo, não teria muitas pessoas dizem que ele pregou enquanto construía a arca, mas não pregou porque o fim já era decretado. As pessoas estavam longe de Deus e não queriam se arrepender e servir ao Deus Todo-Poderoso. Então, a arca não era também invisível, ela era bem visível, né? Com certeza eles viram ele construir ali, o povo da sua aldeia, as pessoas que conheciam Noé. Era um barco bem gigante que não tinha como esconder. Ele era muito grande, então era bem visível. Com certeza eles ficavam indagando para que seria aquilo ali, e com certeza Noé não ia esconder, dizer que era a casa dele, né? Dizer que ia ser a casa dele, dizer que ia ser o prédio dele ali, porque era muito grande, pela forma que foi construído, não era pequeno. Então vamos ver também, irmão Nathaniel, o que significa, né, o arco-íris. O que significa isso, irmão Nathaniel? Você podia ler? Amém, graças a Deus. Então vamos lá. Sobre o significado de arco-íris, é o seguinte: um arco-íris aparece quando a luz branca do sol
é interceptada por uma gota d'água da atmosfera. Parte da luz é refratada para dentro da gota, refletida no seu interior e novamente refratada para fora da gota. A luz branca é uma mistura de várias cores. Quando a luz atravessa uma superfície líquida, no caso a gota da chuva ou sólida transparente, a refração faz aparecer o espectro de cores: violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E aqui a fonte dessa pesquisa está em www.noticias.terra.com.br. E sobre de onde vem o nome arco-íris, então bem interessante, aqui diz o seguinte: seu nome é provavelmente da mitologia grega, onde Íris era uma deusa que exercia a função de arauto divino. Em sua tarefa de mensageira, a deusa deixava um rastro multicolorido ao atravessar os céus. A fonte aqui é do Wikipedia. Significava o que, irmão Nathaniel, para o povo da terra? Amém. Ali era uma deusa, o nome... Então o pessoal hoje fala arco-íris, e vem um arco e íris ali por causa dessa deusa. Segundo a mitologia grega, ela subia para os céus e deixava ali colorido. Claro que é algo de mitologia e até hoje o pessoal fala nesse nome arco-íris, que é um nome pagão. Então na Bíblia, a Bíblia ela não cita assim esse nome arco-íris, mas cita o arco celeste. A gente observa ali como vamos ler. Não está escrito na Bíblia Sagrada, né? Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada, né? Sobre esse arco, né, que Deus fez, se tem íris, né? Porque o íris foi acrescentado pelo povo, né? E até hoje todas as pessoas, quando vê o arco no céu, até a gente, se a gente tiver cuidado, tá dizendo: olha aí o arco-íris, né, irmão Nathaniel? Só que não está escrito arco-íris, está escrito, vamos ver o que está escrito, irmão Nathaniel. Amém. Gênesis capítulo 9, versículo 11 a 17. Amém. É pra já. Vamos aqui pegando as escrituras, graças a Deus. Gênesis 9, 11 a 17. Como é bom te aprender a palavra, diz: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que são com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer, graças a Deus, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida, graças a Deus. Então, aleluia, vamos só aqui consultar as escrituras, só mudar aqui de versão. Pronto, vamos aqui na ACF, graças a Deus. Então vamos dando continuidade para você aprender dessa palavra maravilhosa, a palavra do nosso Deus com muita sabedoria. Amém, graças a Deus. Então diz o seguinte: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tem um posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei na minha aliança que há entre mim e vós, entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. É isso aí. Então não está escrito arco-íris, né, irmão Nathaniel? Só o nome arco. Essa foi a aliança que Deus fez
que quando se formasse as nuvens, começasse a encher, ficar escura, para que não houvesse mais um alagamento na terra, o Senhor colocou um sinal. E toda vez que esse sinal aparece no céu, o arco, nas nuvens do céu, significa que é a aliança que Deus fez com Noé. Ali era para vir um dilúvio, mas o Senhor colocou aquele arco como sinal, e quando o Senhor vê aquele arco, ele se lembra do que ele falou para Noé, que não destruiria mais a terra por causa dos homens, por causa do homem, como ele destruiu com o dilúvio, né? A terra ficou muito devastada. Foi muito dolorido aos olhos do Senhor, porque o clamor com certeza foi grande, daquelas crianças, daquele povo correndo, porque existia muitas crianças, animais. Então foi muito dolorido ao coração do Senhor Deus, e ele fez essa aliança com Noé, para que ele se lembrasse disso. Mas o Senhor vai fazer a mesma coisa, porque a terra está contaminada de novo por causa dos moradores, porque se transgride as alianças de Deus, como diz ali Isaías 24, versículo 5 e 6, que o povo transgride a aliança de Deus, a terra está cambaleando como bêbado por causa dos seus moradores. E diz que poucos vão restar, porque Deus vai trazer um fogo destruidor para destruir os homens maus. Por isso nós temos que se preparar para que também nós não seja pego de surpresa. Não é isso mesmo, Nathaniel? Amém, caríssimo pastor. E aqui eu quero ler aqui em 3 versões. Então, porque a versão NVI, ela já ali usa o nome arco-íris. Então, mas como a NVI é a nova versão internacional, então já adaptada para a linguagem moderna, mas nós temos 3 versões aqui, que é a Bíblia Sagrada, que diz: e acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E aqui na Almeida Atualizada diz: e acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens. Então, mesmo sentido. E aqui na KJA, que é a King James Atualizada, diz: quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens. Gênesis 9:14. Então ali a NVI que eu tinha colocado tinha o nome arco-íris, mas porque é uma linguagem adaptada e linguagem mais para moderna. os dias de hoje, né? Então, Sim. pela concepção que Deus fez ali, o arco ele não colocou e nem disse que seria arco-íris, né? Amém. Íris ali é uma deusa da mitologia grega, então nada a ver ali com a escritura hebraica. As pessoas foram avisadas do dilúvio, mano, Daniel? Amém. Então, graças a Deus, como você disse, pastor Medeiro, então ali sobre de Noé construir a arca, ali o pessoal via e sabia ali um homem justo. Lucas 17, 26 e 27, vamos ver. Então vamos pelas escrituras, que é muito melhor, graças a Deus. Aleluia. Então vamos aqui. Lucas 17, 26, 27, pronto. Então vamos aqui para as escrituras, para a gente dessa forma acompanhar. Diz mais, assim como foi, graças a Deus, Lucas 17, 26, 27, pronto. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Pronto, Jesus não afirma que no dia de Noé foi avisado, né? Ele disse assim como foi nos dias de Noé. Jesus estava advertindo aqui e com certeza foi realmente falado, né, que aquela arca seria para salvar a humanidade, ou talvez se dissesse isso eles tinham queimado aquela arca, né? Porque não acreditavam, né? E se Noé disse que era para proteção, né, do dilúvio, talvez eles também não acreditaram. Então não está escrito isso, estou falando talvez, né?
Nós não pode falar uma coisa que não está escrito, porque as pessoas perguntam, onde está escrito? Aí você não está. Então passa por mentiroso, né? Porque não está escrito. Então Jesus só fez a dizer, olha, se prepare, porque assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também na vinda do Filho do Homem. As pessoas não estão preparadas. O que representa a arca de Noé para você, irmão Antônio? Amém, então graças a Deus. Vamos para a escritura, João 17:3. Então vamos lá, pastor Medeiros, pegando a palavra, que a palavra nos orienta, graças a Deus. Então diz o seguinte: e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mateus 19:16-17. Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Mateus 19:16-17, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Diz o seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. João 14:21. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra. Pronto, então diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E o que tem a ver, o que representa a arca de Noé hoje, né? Então a escritura é bem clara sobre a pergunta, que assim como foi difícil na época do povo acreditar para entrar na arca, hoje a mesma coisa, a mesma dificuldade. A pessoa precisa depositar fé em Jesus para poder se salvar da condenação eterna. E a condenação, salvar da condenação eterna, é guardar os mandamentos de Deus e crer em Jesus Cristo, seguir Ele, aceitar Ele como único Senhor e Salvador e seguir guardando os mandamentos do Eterno, para que seja protegido por Deus na vinda do Senhor Jesus, porque os mandamentos de Deus, como fala em Deuteronômio 6, versículo 1 ao 8, representam um sinal de Deus no homem, entre Deus e seu Criador. Tem que estar escrito no coração e na mente do homem. Louvado seja Deus. E conclusão, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos aqui para a palavra abençoada, graças a Deus. Então diz o seguinte: Noé recebeu uma tarefa pesada e difícil, a de construir uma arca de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 metros de altura, com 3 compartimentos andares. Ele o fez mesmo não sendo um profissional de navegação ou construção. Recolheu os alimentos e animais como Deus ordenara. Foram anos, décadas, na verdade, trabalhando, construindo, plantando, colhendo, mas não desistiu. Entrou na arca, viu a chuva encher a terra de água e esperou um ano para poder sair e recomeçar tudo novamente. Noé era um bom homem, de fato, ele foi usado em Ezequiel 14, junto com Daniel e Jó, como modelo de justiça, mas Noé não era perfeito. Depois de sair da arca, Noé pecou, ficando embriagado, Gênesis 9, 20 a 27. Porém, em seu bom exemplo, devemos seguir sabendo que Deus é poderoso para perdoar nossas falhas quando nos esforçamos para fazer o melhor. Então tá aí, né, irmão Antônio? É o exemplo, né? Devemos seguir sobre essa situação que aconteceu na época. Noé levou 100 anos aproximadamente, porque quando Deus apareceu para ele, ele tinha 500 anos, para que ele fazer essa arca, e quando ele entrou na arca ele tinha 600 anos, irmão Nathaniel. Então foi 100 anos construindo essa arca de 22 metros de comprimento, de largura, né, com 120. Amém, graças a Deus. Ela né? tinha 103 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 metros de altura. Então, da altura de um prédio de 13 andar, né? Da altura de um prédio de 13 e um pouco de andar, porque cada andar, ele, veja, 13 metros,
representa 9, aproximadamente 5, um prédio de 5 andar, aproximadamente. Vamos supor 4 andar. Então significa dá quase mais de 4 andar, porque cada prédio é 3,5, né, de altura, 3 a altura que pega de cada um, às vezes 4, então vamos supor quase 5 andar. Então não era pequeno, não era baixo, era bem largo e também comprido, né, irmão Tânia? Era quase o tamanho dessa casa aqui, era bem comprido, bem alto, tinha vários compartimentos que era para depositar todos os animais ali e comida também para um ano, né, irmão Tânia? Foi um ano para poder baixar a água do dilúvio. Então Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é bondoso e Ele também continua avisou por meio de Jesus, avisou pelo meio dos profetas, para que as pessoas se preparassem. E hoje está as mesmas dificuldades, as pessoas creem para se salvar. Que Deus abençoe a vocês, Pai seja convosco. Até a próxima programação. Amém, graças a Deus, Pai seja convosco.